o escritor Fernando Sabino sobre a escritora Clarice Lispector. Clarice Lispector sabe penetrar pela porta secreta das palavras a fim de desvendar-lhes o verdadeiro sentido. Abranda as palavras, torna-as maleáveis, submissas, dominadas. A autora junta, separa, procura, escolhe, aproveita, impõe, enfim, um sentimento ao significado original da palavra. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Pena, lápis, borracha, caneta, caneta esferográfica, papel, caderneta, máquina de escrever, computador, tablet, e tudo isso significa escrita. Poeta fui, e do áspero destino senti bem cedo a mão pesada e dura. Conheci mais tristeza que ventura, e sempre andei errante e peregrino. No fim do período neolítico, em 4000 a.C., surge a escrita e termina a pré-história. É, portanto, com a escrita que começa a civilização. A arte do artista hoje fala dos 2 capítulos seguintes mais importantes dessa história, a história da escrita, que começou na Mesopotâmia. O primeiro desses 2 capítulos é devido a um cidadão chamado Johannes Gensfleisch sur Laden sur Gutenberg. A produção do nosso programa não conseguiu encontrá-lo para vir até o nosso estúdio, com a desculpa, até certo ponto aceitável, de que ele morreu na Mongúncia, região da Alemanha, em fevereiro de 1468. Procuramos no Google fotos de Gutenberg e, ao lado da foto da deputada Marinha Gutenberg, de 8 vereadores conhecidos como Dr. Gutenberg, do padre Gutenberg Romero, encontramos essas que são provavelmente do Gutenberg que queremos. Boris Strabão considera Gutenberg um fenômeno de honestidade, pois apesar de inventar a imprensa e a Bíblia, nunca foi dono de jornal nem de igreja alguma. Depois da invenção da imprensa, o capítulo seguinte de maior importância da história da escrita tem o endereço da boa escrita. A história que começou entre 4000 e 3500 a.C., na Mesopotâmia, continua em 2000 depois de Cristo, perto do Largo do Machado, no Rio de Janeiro, Brasil. Escrever é feito de casca e pérola. Esse verso do poeta Manuel de Barros abre a página da Estação das Letras. O assunto da Estação das Letras é a palavra. Na Estação das Letras, acontecem cursos e oficinas de todos os gêneros literários, orientados por escritores, contistas, cronistas, poetas, romancistas, da grandeza de Afonso Romano de Santana, Ana Maria Machado, Cleonice Berardinelli, Marina Colassante, Elcanaã Ferraz, Rui Castro e muitos mais. O Gutenberg, que inventou a imprensa, não veio da Alemanha para conversar com a gente em arte do artista, mas a Susana Vargas, que inventou a Estação das Letras, veio do ainda mais distante Largo do Machado e está aqui para contar essa parte importante da história da civilização, a boa escrita. Susana, eu estou aqui com o Fernando Sabino no Livro Aberto, e eu estou com o Livro Aberto, e vou te ler uma coisa aqui que ele escreveu. Ele diz assim: Alfredo Pujol disse que Machado de Assis, na notícia de uma simples briga de 2 homens, de 2 negros, compunha uma página de literatura. Então aproveitemos essa briga. Ele diz, como se referiria a ela um repórterzinho policial de nossos dias? Aí diz mais ou menos assim: 2 negros, João da Silva e Manuel de Tal, por motivos dissomenos, empenharam-se ontem à noite em violenta luta corporal no botequim da Lapinha.
Aí disse, e Machado, como se referiria à briga? Provavelmente assim, que dois negros se entregassem ao passatempo de se desmanchar mutuamente não é coisa de admirar, dada a circunstância de estarem ambos no botequim da Lapinha. Um primeiro copo de cachaça, um segundo copo de cachaça, uma discussão, um insulto, e começou. Não. Provavelmente o insulto ainda foi revidado. O senhor é isso mais aquilo, é a senhora sua avó. Mas pensando melhor, e se imaginarmos que haja sido um pouco diverso? É que não houve o segundo copo de cachaça, nem sequer o primeiro. A inexistência deles, adrede observada, é que teria motivado a discussão e a ofensa. E diga-se de passagem, o ofendido foi o dono do botequim, que depois se fez juiz do pugilato. Tudo considerado, teria havido mesmo a discussão? Talvez houvesse. Os homens vivem para discutir. Se acaso eu concluísse que discutem para viver, estaria incidindo em mero jogo de palavras. Ora, paciente leitor, desculpe-me essas digressões. Voltemos à briga dos negros, que, por sinal, já está ficando um pouco coxinho longa, e pelo visto terei de dá-la por encerrada. Mas o caso é que João da Silva... Eu disse que um deles se chamava João da Silva? Não, pois digo agora, o João da Silva. A Estação das Letras forma Machados de Assis... Ah, seria bom que saísse um Machado, pelo menos um Machado de Assis da estação. Mas ela está formando grandes autores, excelentes escritores ali, eu acho que sim. A gente tem notícias assim dos lançamentos, das publicações e realmente tem gente muito boa já lá escrevendo, já com muitos livros publicados e aí no mercado. A Estação das Letras já existe há quantos anos? 18 anos. 18 anos. Que 18 maravilha. anos, Quanto estamos tempo. aí. Por que você resolveu criar a Estação das Letras? Como foi isso? É o seguinte, eu sou professora de literatura, escrevo também, escrevo poesia, escrevo para crianças, ensaio. E eu dava aulas na primeira oficina literária do Brasil, que foi a OLAC, a oficina literária do professor Afrânio Coutinho, do historiador, né? Claro. E tive a sorte, né, de trabalhar com ele lá e com outros colegas, outras pessoas. Paul Redferne? Paul Redferne. Paul Redferne. Então, quando a OLAC fechou, que teve um momento que ela fechou, os alunos ficaram um pouco sem saber o que fazer, os meus alunos da oficina de poesia, né? E começamos a nos reunir em casa. E eu não gostava de casa. Eu gosto de sala de aula, de ter um quadro, de ter um pouco mais de silêncio, né? Eu brinco com a seguinte imagem, não ter ninguém fritando ovo, o telefone tocando, né? Coisas assim, perto né? do poeta. E então, aí eu resolvi um dia abrir a Estação das Letras, né? Coloquei na cabeça que eu ia abrir uma salinha, a minha ideia primeiro era abrir uma salinha para que eu pudesse dar as minhas aulas e alugar um espaço para mim. E nessa altura eu já tinha vários amigos escritores, todos assim, com um problema parecido. Davam aulas em casa e queriam um espaço. Me perguntaram, se você alugar, será que a gente pode nos horários vagos e tal? Eu falei, tá bom, vamos fazer. Eu sei que eu acabei abrindo já, logo no primeiro mês de abertura, um curso, a Estação das Letras, já com 12 oficinas. E eram autores, assim, são autores, né? E maravilhosos já, grandes autores. Por exemplo? Vamos lá, Vitor Giudice. Conheço um conto dele que eu adoro, de um pintor. Qual é o nome desse conto? Você está falando de, deixa eu dizer, o Museu d'Arbor. O Museu d'Arbor. Que é o último livro publicado do Vitor Giudice. É mais que um conto, é uma novela. Eu digo que é uma novela, é bem maior que um conto. Do que um conto, O livro é o Museu d'Arbor e Outros Contos. Ele considera um conto um pouco maior. É muito bom. É muito bom. Bom, mas diga, Vitor Giudice. Não, Vitor Giudice, eu tinha lá o Esdras do Nascimento, Sérgio Santana, Flávio Moreira da Costa... Né? É um timaço, assim, né? Realmente figuras fantásticas. Até José J. Veiga, tive o privilégio, né, no primeiro ano da estação, de ter o José J. Veiga conosco, professora Cleonice Berardinelli. Que maravilha.
figuras time. assim fantásticas que assim compraram aquela ideia, né? É, maravilha. Você sabe que eu trouxe aqui essa passagem, esse caminho das escritas aqui, que as pessoas vai desembocar na estação das letras, né? Começa O que aqui você com essa trouxe aí? pena, Que olha maravilha! só como era aqui, tá vendo? Começou assim, né? É isso aí. Sim, escrever. Quer dizer, começou antes disso. Muito antes. Muito antes. Não é, mas muito. É isso aqui, eu acho que isso aqui eu peguei. Ai, que gracinha. Esse tinteiro. bonitinho. Isso aqui tudo é a Estação das Letras desde a origem. Quando ela começou, a Suzana criou a Estação das Letras aí por volta do Renascimento. Então, vem cá. Isso aí. Tem mais coisas incríveis. Aí depois muito lápis, caneta esferográfica. Aqui, ó, tudo aqui é para escrever. Gente, aqui eu hoje vou aprender a escrever com a Suzana. Esse aqui aí depois tem giz. Que mais, giz? Giz, ó. Giz eu tenho aqui também. Onde escrever com giz? Ali era um óculos que era para eu enxergar. Escreve aí, escreve aí, escreve aí. O que é que eu escrevo? As palavras. As palavras. palavras. Ih, não vai dar. As palavras. Ou são poéticas. Ou são Poéticas. poéticas. Ou são Ou são paralelepípedos. paralelepípedos. Peraí. Pípedos. Pípedos. P2. Ó, não deu S. Pípedos. Esse é um verso de uma aluna lá da Estação das Letras. As palavras ou são poéticas ou são paralelepípedos. Pípedos. E é isso mesmo. É isso mesmo. Ótimo. Então tá aqui. A gente passou por aqui. A gente depois passou por aqui, ó. Esse aqui é incrível. Esse aqui você teve uma, né? Uma letra. Tive. Quem não teve? Diga outra coisa aqui. Esse você não vai escrever. Eu não consiga. Vou tirar esse daqui. Ih, meu tinteiro. Mas antes vou mostrar borracha. Quando a gente não gosta, paga. Esse aqui nem entendeu o que é isso. Isso é uma pena nova, virtual. Aqui é apontador. Chega. Aí aqui. Isso aqui já chegou mais modernamente. Isso aqui é tinta para impressora. O que eu escrevo? Põe aí um Sá de Miranda. O poeta português Sá de Miranda. É. O que é? Diga lá, um verso de Sá de Comigo Miranda. me desavim. Comigo me desavim. Vejo-me em grande perigo. Vejo-me em grande perigo. Não posso viver comigo. Não posso viver comigo. Não posso fugir de mim. Né? Não posso fugir de mim. Máquina de escrever. Escreveu. Não sei se vai dar para ler. Estamos aqui, cheio de... Depois passou por isso aqui, ó. Não, antes ainda veio aqui, nesse laptop. Entendeu? Que a gente também escreve, que abre. Isso. Aqui, chega. Isso aqui todo mundo conhece, isso é novidade. E esse aqui, essa que era que eu disse que era a pena Moderna. moderna, que escreve aqui, né? Eu vou botar aqui, estação. Que bonitinho. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Estamos aqui cercados de ferramentas
E aí a gente tem que ir para a Estação das Letras para saber como usar essas ferramentas. Ferramentas não faltam, não faltaram. Não é? O que será que faltaria? O que falta? O que é a Estação das Letras? Como é? Bom, primeiro, não se transforma ninguém em escritor. Se a pessoa não tiver também um talento, um desejo, o que um excelente escritor pode fazer é orientar assim, a respeito de técnicas de trabalho, né? Então, é claro que para você escrever um romance, não dá para você estar escrevendo um romance, né? Senão você corre o risco de trocar personagem, fala, né? Fica uma coisa meio complicada. Então, tem que ter realmente um projeto e tem técnica para isso. Essa experiência é possível você transmitir. Na estação, nós trabalhamos com todos os gêneros literários, né? O cara quer escrever biografia, tem uma oficina de biografias. Quer escrever letra de música, tem. Tem? Tem. Poesia, conto, todos os gêneros. Crônica. Tem uma oficina de literatura infantil que tem, assim, já... Muitos alunos já escreveram seus livros, estão aí publicando, os livros são comprados pelo governo. Tem, assim, realmente a oficina de literatura infantil é fantástica. Ela tem uma penetração e uma produtividade muito grande, a oficina. E também alguns cursos na área de mercado editorial. Como é que você se insere nesse contexto? Também oficinas de leitura, porque sem leitura não tem conversa, não dá para escrever. Então, e é claro que a leitura, ela não vai ler o João Cabral de Melo Neto para escrever igual ao João Cabral. Mas ela, ao ler João Cabral, ela vai adquirir algumas ferramentas, quase inconscientemente, ela está adquirindo ferramentas para desenvolver a sua voz própria, entende? O Mário Quintana, ele já dizia, inclusive eu fui amiga do Mário, viu? Ele dizia algumas coisas assim, que não existem influências, existem confluências. Porque justamente o autor que você está lendo também lê outros. Que estão ali, você está lendo esse, mas lê outros também. E quando você vai fazer seu texto, vai trabalhar, isso vai acontecer, essas influências vão acontecer sem que você nem vai perceber, de repente. E dos alunos na Estação das Letras, assim, você falou que de literatura infantil já tem muitos publicados e com esse e tal. E em outras áreas? Temos alguns alunos, sim, que publicaram e que estão aí, contistas também, né? Biografias, algumas pessoas que começaram que fizeram suas biografias a partir de cursos de lá, algumas bem, assim... Tem a biografia do Dorival Caymmi, não é? Pela Estela. A Estela foi nossa aluna, foi aluna do Rui Castro, nos cursos da estação. A Estela é neta do Dorival. Há 2 anos atrás, lançaram uma revista Granta, que é uma revista aqui em literatura muito conhecida, que divulga autores contemporâneos, né? Eles publicaram, eram 40 autores com menos de 40 anos, né? E desses 40, 3 eram alunos da Estação das Letras. Que maravilha, é o máximo. Então, assim, são alegrias, né, que a gente vai tendo ao longo, né, alguns ganhando o Prêmio Jabuti, alguns ganhando o Prêmio Jabuti, sim, ex-aluno ou aluno? Sim, aluno, ex-aluno, já é ex-aluno, porque a Laura Bergalo, ela é ex-aluna porque ela já está, assim, uma Jabuti, profissional de primeiríssimo time. Já publicou mais de 20 livros e vivendo praticamente de literatura. Ela é um fenômeno. Existem autores que já estão vivendo de direitos autorais de literatura infantil. Ele se insere, é um mercado que cresce muito e que tem muitos leitores. As vendas não são vendas mínimas de edições de 2, 3 mil livros, não. São edições de 10, 20 mil. Quando o governo compra, inclusive, também, o governo hoje é responsável por 60% das vendas. Não sei se você sabe, mais de 60% são compradas pelo governo. Mas na área de literatura infantil ou literatura em geral? Geral. Livros em geral, Eu pensava que era literatura infantil, mas livros em geral. Não, livros em geral. Mas ele compra para distribuir para as bibliotecas, para as escolas, tem programas de distribuição. Então, e na área infantil, assim, as compras são
volumosas. E vamos conversar agora só com criança, porque criança é que lê. Você tem excelentes livros e excelentes ilustradores também, né? É uma produção maravilhosa. É porque a literatura infantil também tem muito isso. Ela combina o texto e ilustrações. Isso. São autores, né? Eles são, a gente não... A dupla. É a dupla, eles inclusive dividem direitos autorais. Letra e música. Letra e música. É tipo letra e música. Não é? E você disse que tem letristas. E quem que dá aula de letra lá, por exemplo? Agora nós estamos com um curso com o Leone e o Mauro Santa Cecília. Tem curso de bula de remédio? Uma boa ideia. Outra coisa, de tradução tem? Tradução, às vezes temos. Porque não é uma área que não tem tanta procura, assim, aí acaba que a gente não tem. Na tradução, às vezes. Oferecemos também cursos de copydesk e revisão, formando profissionais para as editoras. Hoje em dia tem essa história de que todo mundo escreve, no sentido da força que tem a internet, que todo mundo escreve no Twitter, escreve e-mail, escreve SMS, em vez de deixar recado, escreve. Quer dizer, eu posso também dizer que todo mundo escreve mal, mas enfim, mas nem todo mundo. Aliás, devia ter um curso de e-mail. Escrever sim. Escrever e-mails, e-mails curtos e interessantes, pode ser. Pois é, tá aí uma área bem... Fazer um curso de e-mail. E curso de e-mail. Interessante. Tá vendo? Então, isso talvez tenha interessado, aumentado a leitura, não sei, porque, por outro lado, a gente sabe que é baixo ainda o índice de leitura do brasileiro. Muito baixo. Muita gente com aquilo que a gente chama de analfabeto funcional. O que é o cara que aprendeu a ler, mas ele não se tornou um leitor, ele não busca livros, ele não é um consumidor de livros. Então, você não tem consumidores de livros, né? Pessoas que busquem o livro como, por exemplo, aquilo que ele pode ser. O livro é lazer, né? O livro é lazer. Né? Você está ali, é um descanso, eu adoro, eu descanso lendo. Né? Só que o meu trabalho é ler. Eu descanso de algumas leituras do trabalho, obrigatórias, lendo outras. Quer dizer, isso é vício de leitura, né? Mas... Você sabe que aqui na minha biblioteca, isso é uma biblioteca patafísica, eu tenho aqui uns livros seus. Epa, Susana Vargas, a gente fica falando dos outros... E não fala da autora Susana Vargas, fala só da professora, da criadora da Estação das Letras. Susana, esse aqui chama Leitura, uma aprendizagem de prazer. Me lembrei dele justamente porque era o assunto que a gente estava falando. E aqui são uns poemas. A propósito disso, e crítica? Tem cursos de crítica literária? Tem. Tem esse semestre, por acaso, não estamos com cursos nessa área, mas temos sim. Temos cursos de crítica literária, resenhas nessa área de textual, né? Como é que você vai falar de um livro, né? Como é que você pega um livro desses e você vai pensar o livro esteticamente, pensar na sua qualidade de conteúdo e tudo. Isso tudo nós procuramos. Enfim, aquele é o mundo encantado da literatura, que tem tudo ali. De alguma forma, eu pensei num complexo. Isso. Vou te sugerir outro curso que talvez você não tenha. Como te sugerir um curso de e-mail, um curso de orelha. De orelha. Está dentro da crítica literária, né? entende? Escrever orelhas. Porque alguém faz as orelhas, as né? Orelhas. Né? É isso aí. Mas, e aqui... O Amor é Vermelho, poemas... Com fotos. Com fotos da Susana Vargas. Ai, o amor com suas grossas pernas, seus olhos de gigante. O amor dos filmes e dos crimes. As palavras assassinam, estrangulam paixões, tornando-as palpáveis e se retalham de indefinições. Susana poeta. Susana, e aqui tem alguns programas dos seus cursos, né? Tudo aqui na minha biblioteca. Isso aí. Ai, meu Deus. E aqui, meu querido Ivan Juqueira. Assusta-me a inóspida brancura com que o mudo papel me desafia. Ivan Juqueira,
recentemente Foi nosso morto. professor. Foi lá, professor? Foi um dos professores fundadores da estação. Da estação? Foi. Ivan, poeta e crítico. Crítico. As pessoas encontram ali um caminho de vida e de trabalho. É muito bonito. Para terminar, diga aí que eu escrevo. Tchan, outro verso. Nascer Nascer é muito é muito comprido. comprido. Murilo Mendes. Murilo Mendes. Grande poeta mineiro. Nascer é muito comprido. Murilo Mendes, Estação das Letras. Os versos escritos na areia da praia, à maneira de Anchieta, são o começo de um soneto do poeta José Albano que continua assim. Vivi sujeito ao doce desatino que tanto engana, mas tão pouco dura. E ainda choro o rigor da sorte escura se nas dores passadas imagino. Porém, como me vejo agora isento dos sonhos que sonhava noite e dia, e só com saudades me atormento, entendo que não tive outra alegria, nem nunca outro qualquer contentamento, senão de ter cantado o que sofria.